Meus amigos, o ambiente político no país não anda nada bom. Nós temos uma tensão clara entre o executivo, o judiciário e também ali parte do legislativo, uma pressão agora em cima do Rodrigo Pacheco. Nós temos protestos marcados para o dia 7 de setembro em apoio ao governo Bolsonaro, pessoas que, curiosamente, se dizem a favor da democracia, da Constituição e da liberdade de expressão. E para isso elas defendem o fechamento do Congresso, do Supremo e também golpe militar. É coisa de doido e agora elas têm o reforço do grande Batoré, que já foi vereador na cidade de Mauá e agora parece que está querendo aparecer de novo para tentar uma boquinha ano que vem. Vamos falar sobre isso, sobre as últimas notícias. Lá em São Paulo, Dória afastou um coronel. Tem muita coisa acontecendo, eu vou tentar resumir os principais noticiários a respeito disso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Bom, não bastasse toda essa polêmica, Bolsonaro voltou a falar de voto impresso, que é o que, de certa forma, inflama os seus reacionários, os seus apoiadores. Ele disse em uma entrevista à Rádio Regional de Eldorado, São Paulo, que a gente espera, segundo ele, que tenhamos eleições limpas, democráticas e com contagem pública de votos no ano que vem. Não podemos conviver com essa suspeição. Eu tenho uma dica aqui, Bolsonaro, nem se candidate. E quem apoia Bolsonaro, já que estão suspeitando, não votem. Façam um protesto. Não vou votar no ano que vem. E aí ele confirmou, que participará das manifestações de 7 de setembro em São Paulo e em Brasília. Meus amigos, eu tenho comigo que o bolsonarismo, os apoiadores do Bolsonaro, não em si o movimento bolsonarismo, mas os apoiadores mais radicais dele, estão agora, de certa forma, percebendo que Bolsonaro se enfraquece cada vez mais, perde apoio, perde popularidade. E, claro, esses que ficam, de certa forma, são os mais violentos, os fascistas, os perigosos. Ainda tem uma parcela ali que não se enquadra nisso. Mas se nós temos ali um grupo de 10 a 15% que estão dispostos a algum tipo de aventura. Mas chance de golpe, como nós tivemos em 64, com o apoio de diversos setores da sociedade, nós não temos, sem chance disso em 2021 nem 2022. Mas isso não significa que não podemos ter problemas, confrontos, atentados, algum tipo aí de guerra civil em alguns locais aqui e ali. Já que parte desses apoiadores que ainda resistem com Bolsonaro e que são os mais, digamos, radicais, são portadores de armas, são milicianos e parte deles estão infiltrados nas polícias militares. Vale lembrar aqui do apoio que Bolsonaro deu ao motim da PM do Ceará no começo de 2020, em que Cid Gomes levou 2 tiros no peito. Bolsonaro resistiu a enviar forças federais a pedido do governo petista, lá o Camilo Santana. E vale lembrar também da ação aqui de policiais de Recife contra manifestantes contrários ao presidente em maio de 2021. E Dória, que segundo consta, teve informações ali, identificou uma movimentação, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, de alguns grupos para que integrantes levem armas no dia do ato. Então é importante observar que o que Dória fez? Afastou o coronel da Polícia Militar, Alexander Toaldo Lacerda, que fez uma convocação para o ato bolsonarista de 7 de setembro. Além de ter criticado o Tucano, outros políticos e o STF. Mas não foi só esse coronel. Um outro, este agora da reserva, do Corpo de Bombeiros do Ceará, Davi Azim, convocou caminhoneiros. Eu fico pensando, será que estão gostando do preço do diesel? Pessoas do agronegócio, até que tudo bem, O preço nas alturas, o povo sofrendo e eles lucrando. E todos os que estarão em Brasília para manifestação a favor do governo no dia 7. E propôs que os participantes do ato invadam o STF e o Congresso Nacional. Abre aspas para ele. Ninguém pode ir a Brasília simplesmente para passear, balançar bandeirinhas e tampouco ficarmos somente acampados. Como todos devem saber, nós teremos vários reservistas lá. Pessoas que têm conhecimento de como podemos fazer formações de grupamento para nos organizarmos e adentrarmos ao STF e ao Congresso. Segundo ele, amedrontar os órgãos do Judiciário e Legislativo não é mais suficiente. Disse ele, chega de nós estarmos apenas amedrontando porque eles não estão conseguindo sequer ficar com isso, medo. E que o único momento em que eles tiveram medo foi quando os blindados pararam
de frente ao Planalto. Diante da gravidade da situação, governadores que estiveram reunidos nesta segunda-feira, dia 23, estão dispostos a uma reunião com Bolsonaro na semana que vem em busca de uma harmonia entre os poderes para estancar a crise. Agora, uma informação que dá uma certa aliviada foi que Mourão criticou, de certa forma, esses protestos do dia 7. Disse ele, isso aí é tudo fogo de palha, zero preocupação. Também disse nesse dia 23 de agosto. Isso ele falou quando foi questionado sobre a possibilidade de haver investidas golpistas no dia. Então, de certa forma, a fala do Mourão, que com certeza tem contatos lá nas Forças Armadas, deve ter algum tipo de respaldo. Então, isso, de certa forma, é algo que alivia, mas, claro, que não serve também para que a gente e as autoridades e todos os envolvidos e que podem fazer alguma coisa deixem de prestar atenção no que de fato está acontecendo. E agora vejam um ponto importante, eu comentei aqui no canal lá no começo, a gente ainda tinha poucos inscritos, que aquele ato em que o Pazuello participou e que não foi punido, poderia gerar ali um argumento para que outros generais participassem. Aquilo foi uma vergonha, como o próprio Raul Jungmann comentou numa entrevista recente à Veja. A punição para quem vai contra aquilo que prega a lei é necessário para que você não só puna aquele, como evite outras infrações. E aqui é o que estamos vendo. O risco de outros generais participarem e ficar por isso mesmo. Ah, mas se não puniram Pazuello, por que punirão outros? Então é curioso. Agora, o que acontece no meio de tudo isso? Bolsonaro recua e sanciona o orçamento secreto para 2022. Lembram lá atrás da emenda de relator, do tratoraço, em que agora o toma lá da cá ficou muito maior do que já existia e ficou mais difícil até de você pegar e fiscalizar as coisas que estão acontecendo. Diz aqui uma matéria que eu vou deixar o link para vocês. As emendas de relator presentes no orçamento nos 2 últimos anos aumentaram a quantidade de recursos ligados aos parlamentares. O governo do presidente Bolsonaro usou a distribuição para negociar apoio político no Congresso, reforçando a velha prática do toma lá da cá na liberação de recursos em troca de votos no Legislativo. O esquema ficou conhecido nas redes sociais como tratoraço, pois parte dos recursos foi usada para comprar tratores em redutos eleitorais de parlamentares. E aqui, se a gente pudesse olhar, mas o toma lá da cá sempre aconteceu, vamos supor que sempre aconteceu nesse formato. Esse toma lá da cá é em torno de quê? De que tipo de reforma e benefício do povo? O que está acontecendo é o contrário. O que o Congresso tem feito ultimamente é um assalto aos cofres públicos e ao interesse nacional, atendendo aos interesses de uma elite e também para manter Bolsonaro no poder. É só isso. O único interesse desse tratoraço aqui e outras coisas mais desse orçamento secreto é isso. O momento é grave, eu espero que Mourão tenha dito isso depois de ter consultado fontes nas Forças Armadas, para que de fato não aventurem em algum tipo de tentativa golpista, mas tenhamos certeza, muita gente tipo Batoré, Sérgio Reis e outros vão querer surfar nesse movimento para ganhar algum tipo de notoriedade a mais, aumentar redes sociais e ano que vem, quem sabe, arriscar uma eleição aí para deputado estadual, deputado federal, vai saber. Depois que aconteceu em 2018, com cada figura sendo eleita, não podemos assim bobear e simplesmente até mesmo dar palanque para alguns. Batoré, repito, talvez esteja querendo seguir o mesmo caminho de Roberto Jefferson e pelo que consta ele está hoje filiado ao PTB, partido do Roberto Jefferson. Meus amigos, é isso. Eu agradeço o apoio aqui no Politizando e sigamos atentos e vigilantes.